Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júlio César, acadêmico do curso de jornalismo da Faculdade Unicecal. Estamos aqui em mais um podcast e hoje eu tenho a grande alegria, a grande honra de conversar com duas pessoas que o jornalismo me apresentou. Uma me apresentou esse ano, que foi a escritora Jaqueline, e a outra a Johnny, que já é uma amiga de muito tempo minha, né? E hoje eu tenho a grande honra de entrevistá-las aqui para a gente falar de um projeto que elas aceitaram fazer em parceria com nós, acadêmicos do curso de jornalismo, que é um projeto de extensão, que é um produto que nós vamos entregar para uma instituição da cidade de Ponta Grossa, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse podcast. Sejam muito bem-vindas, Johnny, Jaqueline. A Jaqueline, lembrando que já esteve recentemente conversando com a gente, porém, por mau tempo, teve chuva aqui aquele dia e acabou apagando a luz e a gente acabou meio que perdendo o finalzinho da entrevista, mas hoje a gente retoma um pouquinho daquele bate-papo, até porque o assunto é quase a mesma coisa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado, Júlio, por essa oportunidade. Estamos aqui. Vamos lá, né? Obrigada, uma boa noite a todos que estão nos vendo aí, um beijo no coração. E vamos conversar sobre livros, literatura, que isso é muito bom. Muito bem, lembrando que vocês podem participar ao vivo com a gente, mandando sua mensagem ali pelo Facebook da Unicecal. Então vamos conversar, vamos conhecer um pouquinho de cada uma das nossas entrevistadas de hoje. Vamos começar com a Johnny. Oi. Johnny, quem que é a Johnny? Quem é a Johnny? Hoje? Hoje. Bom, hoje ela é alguém que é apaixonada pela literatura, pelos livros, né, pela cultura, né? Mas eu já caminhei por outras searas, né? A Johnny, ela é professora também, né, Johnny? Eu fui, né, durante muitos anos, professora docente da UEPG, com projetos de pesquisa, de extensão, né, onde trabalhei basicamente, né, com a fitoquímica, né, que é uma disciplina onde a gente isola moléculas, né, bioativas para transformar em medicamentos para a indústria farmacêutica. Nada a ver com a literatura, né, mas foi muito gratificante todos esses anos que eu pude, né, compartilhar esses conhecimentos com os nossos acadêmicos. E também temos aqui a professora e jornalista, a Jaqueline, que já conversou com a gente sobre literatura. Relembrando um pouquinho para quem já assistiu, para quem está assistindo hoje pela primeira vez, quem é a Jaqueline? Então, a Jaqueline hoje está dedicada à literatura, mas também, como a Dione, tive, né, uma experiência, e uma vez professora sempre, né? Então, seremos sempre, né? Fui professora durante muito tempo, coordenadora pedagógica, sempre do segmento do Fundamental 1, séries iniciais, que sempre foi a minha paixão, trabalhar com as crianças neste período de formação. Então, foi um período muito rico, que eu aprendi muito, e justamente inspiradas nas crianças, que foi surgindo o desejo de me tornar escritora. O contato com os livros, contar histórias, sabe, mostrar para eles, e eles questionarem, foi nascendo devagarinho esse desejo e essa vontade também de fazer parte do mundo da literatura como escritora, né? E legal que ontem nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Tem escritor aí que teve livros sendo lidos fora de Ponta Grossa, né? Sim, nossa, foi uma alegria, né? Porque um dos meus livros fez parte, né, da Feira Literária de Guarapuava, onde ele foi apresentado, né, justamente nesse dia do Monteiro Lobato, que é um dia muito importante para nós, né, já que trabalhamos com a literatura infantil, né, e a gente saber que ele está extrapolando os nossos limites aqui físicos, né, e atingindo outras cidades, como são todos os livros que a Jaqueline também expõe aí para o mundo e que encanta a todos. Que bom, com certeza, né? Eu fico muito feliz, eu costumo dizer que é mágico quando você recebe uma notícia, ou então alguma informação, né, de que o seu livro chegou na escola, né, lá na Bahia, seu livro está aqui em Fortaleza, seu livro foi adotado aqui em Brasília, São Paulo, né, você fica, nossa, a partir do momento que você escreve, que você lança uma obra,
você já não tem mais como segurar, né? Ela vai criando asas, vai chegando nas mãos das pessoas, um passa para o outro, um conta para o outro, então é uma coisa muito interessante isso. De repente, da onde você me conhece? Onde você ouviu falar a respeito dessa história? Ah, eu já vi. Às vezes a criança se espanta, olha o livro na prateleira e fala, eu já conheço o seu trabalho, eu já vi o seu livro. Então é muito bonito isso e é uma coisa muito especial que acontece na nossa vida. Quando a criança reconhece, fala, já li o teu trabalho, já li o teu livro, é gratificante, não tem. O sorriso de uma criança, o agradecimento de uma criança é o melhor agradecimento, Sem o melhor dúvida. pagamento. Mas sabe, Júlio, o que foi para mim, assim, eu acho que o auge, né, da felicidade é que um aluno ali do Colégio Pio XII, a mãe dele me passou uma foto dizendo que ele estava sendo ele queria ser alfabetizada lendo a minha história. Então, isso não tem preço, né? Você ter o teu livro como um norte para o aluno que está conhecendo as palavras, né? Então, são essas coisas do dia a dia da literatura infantil que traz tanto prazer para nós e que nos dá motivação para a gente continuar buscando esse universo. Só quero pedir um adendo aqui. Igor, caso chegue perguntas no nosso Facebook, manda para mim, por gentileza. Que eu tô com algum probleminha aqui que não tô conseguindo receber as perguntas. Então, lembrando que você que está acompanhando, você pode compartilhar, pode comentar, pode mandar o seu alô para as escritoras que a gente vai ler aqui ao vivo para vocês. Johnny, Oi. Como que começou o desejo de escrever livros? Porque não foi sempre ser escritora, né, o teu sonho? Não. Olha, cada vez eu tenho mais certeza de um ditado popular que diz assim: quando Deus fecha uma porta, ele abre um portão ou uma janela. Eu sempre tive facilidade de colocar no papel, eu acho que eu tenho muito mais facilidade de me comunicar escrevendo do que falando. Mas, devido à minha carreira acadêmica, né, sempre muito técnica, né, porque eu sempre trabalhei na pesquisa, então era tudo muito técnico, não tinha essa facilidade de você transformar o sentimento, né, em palavras. Daí se veja o que aconteceu. Quando eu estava assim, que eu posso considerar no auge da minha carreira acadêmica, dentro da UEPG, né, porque eu tinha projetos de pesquisa até com a Universidade de Harvard e outros lugares do mundo, né? Eu era responsável técnica pela produção de medicamentos, eu tinha projetos de extensão. Então, eu estava assim no meu momento mágico dentro da minha carreira. Eu tive um erro médico na vista, né? E esse erro médico, ele me privou desse sentido da visão por quase 2 anos. Para você ter ideia, assim, da gravidade que foi, que num mesmo mês eu tive 3 quedas com 3 fraturas. Por eu não me enxergar, né? Eu tinha que ter pessoas que cozinhassem para mim, porque eu não conseguia ver a boca do fogão. E foram 2 anos, assim, muito difíceis, né? E aí eu fui obrigada a me aposentar, né? Porque como eu trabalhava na parte da ciência, onde você trabalha com equipamentos muito sofisticados, de gráficos, microscópios, tudo isso, você precisa ter uma visão muito apurada. E eu não tinha, né? Aí eu tive que me aposentar. E daí, a partir daquele momento onde eu achei que a vida tinha se encerrado para mim, porque eu estava feliz fazendo o que eu gostava e não sabia fazer mais nada além daquilo, né? Aí entrei em depressão, aí que eu conheci a depressão, né? Porque eu fiquei 2 anos completamente isolada. Mas o corpo, o organismo da gente é uma coisa maravilhosa. Ele se reconstrói, ele se reinventa, ele se adapta. E aos poucos eu fui me adaptando de novo, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho sequelas bem graves, mas hoje eu dirijo, né? Eu uso sapato de salto, coisa que eu não fazia, né? Eu subo escadas, né? Porque eu perdia toda a noção da profundidade. E aí que eu comecei a escrever, né? A convite da Sônia Martello, que era a presidente da Academia de Letras naquele tempo, né? A convite dela, eu comecei algumas coisinhas simples. Ela, eu acho que você deveria me mandar para um concurso, tal. Eu mandei e comecei a ganhar os concursos. Falei, nossa, acho que eu não sou tão ruim assim, né? E aí
aí que começou, há 10 anos atrás. Então, eu sou escritora, não me considero uma escritora, porque a gente é sempre uma aprendiz, né, Com Jaqueline? certeza. Né? Mas eu me considero alguém dentro da literatura, buscando, né, novos caminhos há 10 anos, né? E acho que estava dentro de mim, né? Porque em 10 anos eu tenho 18 livros escritos. Então, havia, de certo, algum tipo de sensibilidade que eu precisava aflorar. Então, Deus me fechou, né, a porta da ciência e me abriu a porta das letras. E eu estou muito feliz hoje. E todos os seus livros são voltados ao público infantil? Não, ao público infantil eu tenho 2 que estão publicados, né? Tenho mais 2 que estão no Prelo, né? Tem um que está para ser publicado agora pelo PHI, né? E tem mais um outro que está faz parte do edital daquela biblioteca Gralha Azul. E eu tenho, os meus livros, eles têm, alguns são de poesias, outros são de crônicas, e um gênero, trovas, né? Mas o gênero, assim, que eu realmente eu acho que sou mais apaixonada é pela biografia. Eu adoro escrever biografia, porque a história das pessoas me encanta, né? Porque cada pessoa é única. Ela tem a sua própria história, a sua própria trajetória, né? Então, agora, nesse momento, eu estou começando a minha 4ª biografia. É um trabalho de pesquisa muito grande, porque você precisa, né, não só das informações dos familiares, mas você precisa ir atrás de documentos, atrás de fotos. Mas quando você vê a tua obra, né, pronta ali, né, contando a história daquela pessoa, é muito gratificante. E você, Jaque? Como que começou a tua vontade de... vou ser escritora, vou escrever um livrinho. Então, eu comecei nessa caminhada como professora, né? Eu gostava muito de contar histórias para as crianças, eu sempre conto isso para as pessoas. E nesse contar histórias, então eu fui descobrindo o mundo da literatura, conhecendo muitos autores, conhecendo ilustradores, olhando a qualidade dos desenhos, né? As aventuras que aconteciam. E comecei a me questionar, puxa, será que é difícil chegar a ponto de publicar um livro, né? Isso há uns 20 e tantos anos atrás, né? Porque a minha carreira passou por um período que eu parei um pouquinho, publiquei um, depois publiquei outro, depois dei uma paradinha e depois eu retomei, né? De uns anos para cá eu retomei assim com mais intensidade. Então começou primeiramente com esse contato, né? Essa lida que o professor tem com literatura e os alunos dessa faixa etária que eu contei para vocês. E depois, conversando também com outros autores, né, mergulhando nesse mundo, eu fui desenvolvendo esse gosto. Até que um dia eu resolvi mandar um original para uma editora, mas não com a intenção de publicar. A intenção foi perguntar para essa editora qual era o caminho para ser uma escritora, o que teria que fazer. Fiz uma série de perguntas. E mandei o original. E um belo dia tocou o telefone lá em casa, né? Era editor, eles queriam falar comigo, daí eu atendi. Oi, tudo bom, né? Como é que tá? Aquela coisa. Olha, Jaqueline, nós recebemos o seu original e nós queremos publicar. Olha só. Aí eu tive uma crise, eu conto para as crianças, eles riem junto comigo, eu tive uma crise de riso. Eu digo, não, gente, aquilo é uma brincadeira. Aquilo foi só, assim, um rascunho para vocês terem uma ideia, assim, de como que eu escrevo e tal. Não. Nós queremos publicar. Olha. Nós só queremos pedir permissão para você para colocar um elemento no meio da história, porque isso está chegando na sociedade. Na época foi o boom, né, que ocorreu com a chegada do celular, o telefone celular. Então, eles me pediram essa permissão, fizeram uma pequena modificação ali no diálogo que tinha entre a mãe e a filha e introduziram, né, e nunca mais realmente o celular saiu, né? Agora ele só se consolida mais e mais a cada dia. E foi aí que surgiu o primeiro livro, O Dia que Troquei de Mãe, que saiu pela editora Ave Maria. Então, essa história, por exemplo, ela já tem mais de 20 anos. Ela foi publicada pela Ave Maria, depois essa editora não publicou mais infantis e liberou os direitos autorais para eu oferecer para outras, né? Daí uma outra editora, a Franco, publicou e estamos vendo aí se de repente vai ter possibilidade de uma outra, né? Então é um texto que já caminha há um tempo, né? Então é muito interessante. E depois vieram os outros, né? As outras obras que eu tenho 9 livros infantis publicados, está vindo aí o 10º, né? Em breve. E eu gosto muito de participar em antologias. Eu gosto muito de mandar
crônicas, textos variados, contos, poemas, né? Agora, a crônica é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, eu já tenho participação, assim, acho que em umas 10 ou 12 antologias com textos soltos, né? Não o livro. E a minha intenção é juntar depois tudo isso e criar e publicar um livro só com essas publicações que foram soltas e aleatórias nas antologias, né? Então, muito bom. E uma dúvida assim, todo artista tem um momento de inspiração. No caso da biografia, não tem muita inspiração a escrever, porque eu vou falar sobre tal pessoa, você busca... Não, você se engana, Júlio. Porque é o seguinte, uma biografia ela não pode ser crua. Porque se você pega ali, simplesmente diz assim, o fulano de tal nasceu em tal local, né, veio dessa profissão, isso cansa o leitor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que situar o teu personagem como alguém que cada página o leitor queira conhecer mais dele. Não, sim, eu digo, mas você já tem um personagem. E aquela história como a galinha pintadinha? De onde que surge? Vou fazer a história assim. De onde que vem essa inspiração para surgir realmente uma história que não existia personagem, que do nada saiu a galinha que queria ser perfumista. Perfumista. Então, essa, na verdade, não só os meus livros infantis, como as minhas biografias, não, as crônicas e tal, eu sou muito observadora. Eu não sei se o fato de eu ter sido pesquisadora há muito tempo, que você sempre está voltado para o detalhe, né? Porque o pesquisador tem que ter os detalhes para construir os seus protocolos, né? Sim. Então a grande maioria dos meus livros, eles são baseados em fatos reais. Tanto que agora, né, eu até coloquei no Face e tal, né, um spoilerzinho assim, escrevi o meu primeiro romance. Até então não tinha escrito romance, né? E esse romance, ele se passa nas ruínas maias, de uma experiência que eu vivi lá, quando eu fui dar um curso de plantas medicinais no México, né? Então, baseado em fatos reais. E com a galinha que queria ser perfumista, não foi diferente. Eu tenho uma irmã que ela mora em Guarapuava e ela tem um sítio lá. E eu fui passar um final de semana com ela e eu vi uma galinha que ela ficava se desviando do bando, né? Ela não queria botar ovo, ela não queria cuidar dos pintinhos, ela ficava cheirando as flores, né? Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, né? Então eu fiquei olhando aquela galinha e de repente eu percebi que ela começava a sofrer bullying pelo resto do bando ali, né? Porque imagine uma galinha que não quer ser galinha, né? E daí, a partir daí, é que eu escrevi o texto, né? E como lá no sítio ele tinha muitos outros animais, né? Então tinha lá o gancinho, tinha o patinho, tinha o pavão, né? Tinha bastante animais. E eu fiquei observando o que cada um deles, aqueles animais, agiam na comunidade animal ali, né? Por exemplo, o ruizão, que é o pavão, eu percebi assim que quando ele abria aquelas, não sei como é que chama, asas, que chama? Aquelas penas maravilhosas, né? Faz aquela evolução. Isso, né? Ele se tornava o poderoso dali, daquele sítio. Né? Então, eu já dei para ele uma personalidade do mandão, né? Já tinha lá uma patinha que durante todo o tempo que eu escrevi o livro, né, que eu fiquei observando, eu nunca vi ela entrar na água. Então, entrou como uma patinha, né, a Quequé, ela entrou como uma patinha que não gostava de tomar banho. Onde que já se viu uma gancinha que não gosta de tomar banho? Né? Então, todos os personagens ali foram baseados, né, na minha observação, né? E aí surgiu e deu certo, né? Foi um livro que deu certo. Ele ganhou um concurso nacional, né, de contos infantis. E o ano passado eu tive a felicidade, né, que é o grande sonho do escritor infantil, de ser traduzido para o Braille. E de graça ainda, né? Foi um convite que veio da PADEV, né, que é a Associação dos Deficientes Visuais, e hoje ele pode estar nas mãos das crianças que têm essa deficiência. Então, para a gente, a inclusão social, nossa, é a maior felicidade que podemos ter como escritor, né? Imagino.
Para ti, Jack, como que vem as inspirações dos teus livros? Então, tem um pouco disso que a Dione falou. Às vezes acontecem fatos com a gente, né? E que isso pode ser transformado. Então, algumas histórias, alguns fatos, alguns contatos que você tem com algumas pessoas são inspiradoras Sim, nossas também, né? é. Às vezes o convívio com alguém, então tudo pode se tornar história. Eu me lembro que quando eu fiz uma vez um curso com a Glória Quirinos Olha, sobre crônicas, né? Então, isso eu nunca esqueci o que ela falou. Tudo que você vive, o que acontece no dia a dia, às vezes uma simples caminhada numa avenida, você visita uma loja, acontece um fato e pode se tornar uma história, né? E uma grande história a partir dali. Então, tem um pouco disso, dessa inspiração em fatos que acontecem, que aconteceram comigo, ou com pessoas próximas, ou que pessoas foram inspiradoras. E também existe a questão intencional, quando você vai construir mesmo o personagem, onde você faz planejamento, né? Você vai criar um cenário, os personagens, toda, né, o enredo. Então, existe também um pouco disso, né? Às vezes, muito mais do que inspiração, é muito trabalho de construção, né? É. Você todo dia revisitar o teu texto, escreve, apaga, começa tudo de novo, cria o título, não tá bom, vamos lá, né? Então, tem muito de caminhada de construção disso. Então, muitas pessoas acham que assim, você acorda, né, no meio de uma nuvem rosa, e daí, hoje eu vou escrever sobre isso, né? Uhum. Não é bem assim, Bom né? se fosse, né? Bom se fosse, né? Mas Dormir com o violão do lado. E a música, e Fel? veio, né, Sim. tem um pouco disso, mas eu diria uma pequena porcentagem, Sim, sabe? O sim. restante são outras inspirações que chegam, outras experiências, né? E também muita leitura, né? Eu considero, sim, que é uma coisa que a gente conversa muito. Eu acredito que você também deve fazer isso quando você se encontra, né, com criança, mesmo com Sim, adulto. sim. Você precisa ler muito, Ler. né? Ler para você ter também embasamento em fatos, em personagens, sabe? Para você fazer esse processo de construção que também é muito pessoal de cada um, né? Eu não sei, já que se você é assim, mas eu sou um pouco nostálgica, sabe? Uhum. Eu gosto muito de escrever sobre as minhas vivências, né? Principalmente as vivências de infância, né? Porque eu tive uma infância muito feliz, né? Eu, até os 8 anos, eu morei em Tibagi. Aliás, né? Eu nem gosto de falar Tibagi, eu digo que é Tiba York. De tanto que eu amo aquela cidade. E lá, né, era tudo muito simples, né? A gente não tinha luz elétrica, a gente morava numa casinha de madeira, né? Não tinha as regalias que hoje se tem, mas foi um tempo que, olha, eu não trocaria por nada de toda a tecnologia que existe hoje, né? E então muitas coisas me vêm dessa nostalgia do passado feliz, né? E às vezes outras pessoas também se sensibilizam com isso que a gente escreve. Sim. O ano passado eu tive uma notícia assim, que me deixou, nossa, imensamente alegre, porque eu participei de um concurso que foi pela Academia de Letras de Irati, né? E era um concurso de crônicas, e o tema tinha que ser pedra. Você teria que escrever sobre pedra, né? Aí eu falei, o que eu vou escrever de pedra, né? Tem tantas coisas de pedra que pode. Mas eu resolvi descrever sobre a pedrinha que eu jogava amarelinha quando eu era criança, né? Sobre aquele cuidado que a gente tinha, né? A gente ia buscar lá na barroca, no meio do banhado, né? Se expondo a todo tipo de, de, de perigo, né? Daquela infância que não tinha esses perigos que tem hoje, né? E a gente dormia com ela embaixo do travesseiro, porque era vamos dizer assim, o comando dado para aquela pedra era só nosso. Ninguém mais detinha o poder da pedra para ganhar o jogo e tal, né? E foi assim, foi essa parte bem nostálgica que eu escrevi da minha pedrinha, né? E entre 270 candidatos, eles acharam que eu merecia o primeiro lugar. Olha Porque só. foi assim, eles falaram, teve muita ternura, né? De você amar uma pedra,
Mas uma pedrinha que não é uma pedrinha comum, ela representou toda a minha infância, Justo. né? Então, eu nos meus textos, principalmente de crônicas, eu me enveredo muito para esse lado nostálgico. Que às vezes pode até ser chato para alguém, vem aí falar de saudade, vem falar de antigamente, mas é a sensibilidade que eu tenho naquele momento, né? E quem é que não gosta de ter lembrança, abrir o seu baúzinho lá e ficar tirando todo dia uma lembrança que foi feliz, né? E esse modelo de infância nunca mais ninguém vai ver. Nunca. Não adianta. Não. Depois que inventaram as tecnologias, as brincadeiras são outras e não são a mesma coisa você chegar 10 horas da noite em casa, que a mãe tá querendo ver pra dentro de uma vez. E você tava na rua e não tinha perigo. O perigo era você amanhecer só. Sim. Né? E hoje você não pode atender o portão depois de noite, porque nem de dia hoje em dia tá perigoso. Quero mandar um abraço aqui para Mari Galvão, que está participando junto com a gente. Mari, muito obrigado pela tua participação aqui junto com a gente. E assim, uma pergunta bem, eu acho que é difícil, né? Para todo pai. Qual filho você gosta mais? Né? Se tiver 2, 3 filhos, mas tem como dizer qual? Qual livro você, tipo, esse é o livro? O meu? Teu e da Jaque também. Ai. Eu ainda vou ter um tempo para pensar. Já que você saiu na vantagem. Sair na vantagem agora com a pergunta. É porque todo livro, todo trabalho da gente demanda tempo, carinho, escreve, reescreve, apaga, volta, escreve de novo. Mas sempre tem um que vai dizer, não, esse aqui foi, olha, me superei. Para mim, Júlio, não é que eu goste mais, mas foi um livro que abriu véus para mim. Foi o livro da Corina Portugal. Porque quando eu comecei a escrever sobre a Corina Portugal, foi bem no comecinho que eu estava naquela transição, né? Que eu tinha deixado a minha vida acadêmica, tinha deixado todo o tecnicismo, né? E eu passei para essa área da sensibilidade, que é a literatura, porque a literatura, para ela ser assim apreciada, né? Ela tem que ser terna, ela tem que ser sensível, ela tem que ser romântica. E nós não temos isso na ciência. A ciência ela é pura, né? Todos os protocolos, eles são quantificados, qualificados, dado o resultado, e simplesmente você não tem como nem expor a tua opinião, né? Então, para mim, foi esse momento de transição onde eu tive que abandonar o tecnicismo para sentir a alma das pessoas, né? Porque esse livro da Corina, ele não teve, e não tem, e nunca vai ter uma intenção religiosa. Ele teve uma intenção de pesquisa, porque eu nem sabia que existia Corina Portugal aqui no nosso cemitério. Um dia eu passei lá, né, logo que eu me aposentei, e vi aquele mundaréu de flor, aquele mundaréu de gente, aquele mundaréu de plaquinha. Falei, mas o que é isso? Aí vem o lado da pesquisa da gente. Eu vou pesquisar o que acontece, né? E eu passei aí toda semana lá no túmulo dela, na porta do cemitério, e conversar com as pessoas. Foram 3 anos, né, que eu estive ali, nesse trabalho de pesquisa. E ali eu descobri um outro universo. O universo da fé, o universo da devoção, o universo do acreditar numa força maior. Não que eu não acreditasse, eu sempre acreditei em Deus. Mas ali eu consegui também ver as mazelas humanas, porque eu estava muito, muito protegida num mundo cômodo que era o meu. Né? Graças a Deus, né? Com emprego, com trabalho, com casa, né? Sem faltar dinheiro. E ali eu vi, né? Quantas pessoas que sofrem, né? Todas elas, algumas sem emprego, mães sofrendo por filhos drogados, outros que não tinham nenhum cantinho de chão, maridos batendo em mulheres, né? E aquele desespero da violência doméstica. Então ali eu percebi que eu estava alheia ao mundo. Né? E eu consegui, naquele momento, caminhar nessa calçada do sofrimento humano. Mas mais importante que isso, né, foi não só você descobrir esse outro mundo da fé, mas como que as pessoas têm o poder de transformação dentro delas, pelo acreditar. Né?
Porque muitas vezes eu cheguei a me questionar, sabe, Júlio? Será que realmente houve uma graça, conforme eles relatavam para mim? Será que houve uma graça? Será que isso não é autossugestão? Será que isso não é subjetivismo da parte da pessoa? Uhum. Mas daí, com o passar do tempo, eu fui vendo que a fé pode mudar destinos e reescrever novas histórias de vida. Então, para mim, esse livro da Corina Portugal, ele tem um significado muito grande, porque houve, para mim, uma transformação interior. E já tem outro pronto, né? Já tem outro pronto aí, né, para ser lançado. Acho que talvez este ano, de certo, já é o segundo, né? E ele foi um livro que ele me trouxe, teve um feedback na minha vida literária muito grande. Porque foi foi através dele que a Secretaria de Cultura utilizou como base para transformar a Corina Portugal em patrimônio imaterial de Ponta Grossa, né? Então, hoje ela não é só uma santa popular, né? Ela é patrimônio cultural nosso. Então, isso é muito bom para uma cidade, porque existem diversos tipos de crença, né? E alguns não acreditam que ela promove milagres, né? Muitos não acreditam. E isso é um direito de cada um. Sim, Né? mas assim, é aquela história também, né? Ah, eu não acredito, mas se você bate o olho no túmulo dela, eu acho que não tem quem em Ponta Grossa ainda não foi no cemitério para visitar um ente querido ou que não bateu o olho de curiosidade. Quem é essa Corina? Porque o túmulo dela é muito cheio, é muito. E assim, dando a minha opinião, né? É complicado você não acreditar em alguém que tem um túmulo regado de obrigado pela graça atendida, obrigado pela graça atendida. É a questão da fé? É a questão da fé, mas se você teve a fé, já valeu tudo ali para você, né? E os laudos, né? Porque eu trabalhei, né, Júlio, não somente com os depoimentos, os relatos das pessoas, mas com os laudos clínicos de algumas delas, né? Onde elas mostravam o antes, né? Onde muitas já tinham até sido desenganadas, e os exames depois que elas ofereceram, fizeram novenas para a Corina, né? Então, ai, desculpe, mas eu vou ter que dar uma Fique à vontade, fique à vontade. né? E certas coisas que aconteceram ali durante o tempo, que eu não sei se eu posso falar, não está muito. Pode falar. Coisas que aconteceram durante o tempo que eu estava escrevendo o livro, sabe, como eu falei, abriu um véu da espiritualidade que eu não conhecia. Porque foi interessante. Um dia eu encontrei com uma escritora aqui de Ponta Grossa, que ela estava escrevendo algumas personalidades de Ponta Grossa, e entre elas a Corina. Daí ela falou assim para mim, olha, você tome cuidado, você que está escrevendo sobre a Corina Portugal. Porque quando eu comecei a escrever sobre ela, começou a ter barulhos lá em casa, assombrações, inclusive aparecia uma pessoa de preto lá, e ela falou assim, foi uma época bem difícil. Quando ela falou isso, Júlio, eu sou uma pessoa que eu morro de medo de assombração. Eu cheguei em casa, sabe? Peguei todos os meus escritos, coloquei na gaveta e falei, para mim deu. Eu não quero saber da assombração aqui na minha casa, né? Aí ficou guardado. Mas eu, depois de um ano, mais ou menos, eu passei a ser devota dela também, porque eu também recebi graças, né? Que eu considero bem importantes. E eu continuei indo no cemitério igual. Só que daí eu não era a escritora mais. Eu era mais alguém que estava lá, né? Porque cada vez que eu ia no cemitério, eu chegava lá, se tinha alguém rezando, eu ficava lá, se ela demorasse 2 horas, eu ficava 2 horas esperando para perguntar para ela, escuta, você recebeu uma graça? Você pode me contar? Porque eu queria, né, tomar nota. Daí eu passei aí simplesmente, né, como uma apreciadora, né, da Corina. E não pensei mais no livro. Daí você veja, daí um dia eu estava lá, né? Chegou uma moça muito bonita, assim, loira, sabe, de óculos escuros, assim, toda muito, muito chique, né? Ai, ai, ai. E se pôs ali na frente, tudo bem, né? Aí
quando eu terminei a minha oração, né? Ela chegou e falou assim para mim: Você é devota da Corina Portugal? Daí eu falei: agora eu sou. E você? Ela falou: Eu não era, mas agora eu também sou. Porque eu sou uma jornalista do Rio de Janeiro, que eu vim cobrir aqui um evento da Corina Portugal, porque ela é conhecida no Brasil inteiro, né? E durante o tempo que eu estive aqui escrevendo sobre ela, uma noite eu sonhei com ela. Ela falou: Eu sonhei com a Corina. E no sonho, olha só que coisa doida, né? E no sonho, a Corina apareceu para mim e falou assim: Eu sou Corina Portugal, de onde estou eu posso ajudar as pessoas. E eu queria que você fosse a minha mensageira. Ela falou. Porque tem pessoas que acham que pelo fato do meu marido ter me assassinado, ele é uma alma vagante por aí que pode aparecer para pessoas, fazer mal para pessoas. Então, se você tiver a oportunidade alguma vez, diga para essas pessoas que o meu marido, pela bondade infinita, ele já foi perdoado e ele já está no paraíso. Né? Que as pessoas não têm medo disso. Nossa, quando eu cheguei lá em casa, eu tirei todos os meus todos os meus guardados e continuei escrevendo. Falei, puxa, é para mim, né? Isso que é fazer com a espiritualidade, ele nesse caso chegou a você do jeito que precisava, né? Ó, volta a escrever sobre mim porque eu preciso continuar meu trabalho. Eu quero acreditar que seja isso. Sabe? Porque aconteceu um outro fato também, sim, que me chamou muita atenção. Eu tenho uma prima que ela é cega e ela é muito devota da Corina. E toda semana ela vai, só que às vezes vai uma filha, outra vez vai outra. Uma filha acredita na Corina, a outra acha que é loucura da cabeça de todo mundo. E um dia, essa minha prima estava lá e a filha que tinha ido levá-la era aquela que não acreditava. Mãe, você só acredita em bobagem, isso aí não existe, isso é coisa da loucura da cabeça de vocês, não sei o quê. E ela, a minha prima, assim, mentalmente falou para Corina: Corina, se você existir realmente, dê um sinal para mim. E essa filha dela, mentalmente também falou: Corina, você não existe, se você existir, nossa, com que eu acredito em alguma coisa. Eles escutaram um barulho atrás deles. Sabe quem que estava lá, Júlio? A Ana Baldani, e o marido dela, que fazem a peça Corina Portugal. Onde a Ana é a Corina e o marido dela é o Alfredo. Olha só. Eu vi a peça, gostei demais dessa peça. Né? Você entenda, a gente não consegue entender aonde existe, né, esse mistério que o Shakespeare falou, essa né? percepção do pesquisador que fez entender, porque senão, que coincidência simples. Não é só coincidência. Tem muita, como é que fala? Entre o céu e a terra tem muitas coisas que... Inexplicáveis. Que sonha a nossa van filosofia, né? Shakespeare, né? E pra você, qual livro, assim, o The Best of the Best? Nossa, eu ainda não tenho The Best of the Best, né? Todos Mas são. eu tenho... Não, imagina. É difícil de escolher um. Todos são. A caminhada é muito longa, né? Os desafios são muito grandes aí na caminhada do escritor, né? Mas eu vou citar um, eu gosto de todos, né? Tenho um carinho muito grande por cada um deles, mas um em especial porque ele tem uma espécie de passagem, né? Para a continuidade de trabalho de escritora, que é o Riqueza da Doação. Eu gosto muito desse livro, porque ele sempre me traz notícias muito bonitas, que foi adotado em escola, que foi feito um projeto, porque assim, ele tem a história de uma menina que ela tem tudo, e um belo dia ela sai com a mãe, e ela vê uma cena que deixa ela assim impactada, né? Como que pode aquilo acontecer? Claro que eu não vou contar, né? Para todo mundo ficar curioso e saber o que é. E a partir daquela cena, ela começa a fazer vários questionamentos, conversar com a mãe explica para ela e ela resolve tomar algumas atitudes, mover algumas ações e nisso há uma promoção de transformação na vida de muitas pessoas, né? Então, uma criança, né, que promove tudo isso. E esse livro, ele traz um marco, né, para mim, e uma passagem para a continuidade. Daí, depois, a partir desse, vieram todos os outros livros, né?
Então, é muito interessante, porque ele é um livro que já faz um tempinho que foi escrito, né? E já passou por várias escolas, e depois que é feita a leitura única e simplesmente, né, pelo ato de gostar de ler, simplesmente gostar do livro, apreciar o livro por si só, algumas professoras, algumas crianças, algumas pessoas gostam de transformar ele num projeto, dão uma continuidade. Então, como fala da ação de doar, então ali se trabalha, né, por exemplo, doação de brinquedos, às vezes a escola quer estender isso, né? Sim. Faz um trabalho com doação de roupas, de alimentos, e teve um há pouco tempo que foi muito surpreendente, que não mexeram com a parte material, mas sim doar o seu tempo, o seu eu para o outro, né? Um olhar, uma palavra, né? Então perceber quando o colega chegava chateado na escola, então em casa, No né? mundo tão frio, isso é tão Um- importante hoje em dia. às vezes perceber que o irmão, o pai, a mãe, alguém está muito calado, né? Você chegar pertinho. Tudo isso é uma manifestação de doação, doar o teu tempo, doar, sabe, a tua presença para conversar com aquela pessoa. Então, depois, né, de toda essa ambientação literária, de ler o livro por ele acaba, sabe, estendendo para outros caminhos aí também. Então, eu gosto muito dele, mas também gosto de todos os outros. É, como eu falei, não É tem como o difícil. pai dizer qual É filho é o filho, melhor. É Não filho, tem, né? Cada criação tua ali é o filho de papel que a gente chama, né? Sim. Quero mandar um abraço aqui para a Alba também, que está cumprimentando a Alba Rita da Silva. Ah, Opa, nossa amiga. Dando um um abraço pra beijo você. pra Alba. Um E beijo. assim, falou do livro que vocês gostam, mas quem que é o autor que vocês gostam? Não pode ser vocês. Que é o autor predileto. Assim, Ai, são tantos, né? Eu vou citar, sabe, dentre muitos, né? Eu vou citar Carlos Drummond, eu vou citar Fernando Sabino, porque essas foram leituras que marcaram a minha vida e que abriram portas para eu começar a gostar de ler, para eu começar a entender o que era literatura, né? Então, e muitos outros, né, vêm depois. não, sim, Mas eu sempre. citaria, assim, para começar, né? Esses dois. Eu amo Pablo Neruda. É o meu preferido. Sou assim apaixonado pelos textos dele, né, pelos poemas dele, apesar dele ser uma figura muito polêmica, né? Ele é uma figura assim, porque politicamente, né, ele é bastante radical, mas é o que eu falo às vezes com o nosso pessoal da nossa academia, né, que nós estamos na mesma academia de letras e artes. A cultura não pode ter partido. Sim. Né? No momento que você coloca a cultura, né, com uma ideologia política que seja ou religiosa, você deixa de fazer cultura. Porque você impede o outro de se projetar naquele universo. Né? Então, eu sou assim gosto de muitos como a Jaque, né? E muitos eu não li, vou falar sinceramente, muitos eu não li. E cada vez que eu vou escrever um livro também, eu procuro não ter leitura nenhuma, para não ser influenciada. Né? Porque a gente acaba sendo influenciada, né, Jaque? Sim, isso acontece, né? Os nossos gostos acabam criando ali, né, em algum momento, né? Então, é importante a gente ter isso bem claro, bem separadinho na cabeça, né? Mas que existe, às vezes, influência existe, né? A gente sempre acaba pegando, né, o estilo de pensamento do leitor, do escritor tal, o modo de conversar de um outro escritor. Então, influência a gente sempre acaba recebendo, não adianta. E assim, hoje eu trouxe as duas escritoras aqui porque a gente está fazendo uma parceria. Nós, acadêmicos do curso de jornalismo, aproveitando o ensejo lá do livro de doação, né? Vou pedir. Estamos criando um audiobook. Então nós escolhemos duas histórias a princípio para gravar e entregar para a Padev. Então a Johnny, ela já tem um livro dela que foi transformado em braille, foi feita a tradução em braille e foi entregue para a Padev no ano passado. Foi um dos motivos, foi o primeiro livro que me chamou. Até então eu não conhecia a Jaqueline. A Jaqueline conhecia uma outra oportunidade. E quando a gente conversou aqui na faculdade do trabalho, falei, vamos gravar A Galinha Pintadinha. Não é Aí ela, perfumista. A galinha que queria ser perfumista. Então a Johnny teria ela em versão impressa, em braille, e agora ela ganhou em audiobook. Que presente, muito obrigada. E a Jaque também, ela me passou 3 livros. E o primeiro dele escolhido foi Vamos Conhecer o Paraná.
Venha conhecer. Venha conhecer o Paraná, Uhum. né? Então a gente já está gravando e eu gostaria de pedir então a sessão dos direitos para que a gente possa terminar de dar esse ensejo para os livros e perguntar, vocês já tiveram assim, a pinceladinha de como está ficando. O que vocês acharam de como está ficando esse trabalho? Então, vou começar falando, né? Ouvindo ali a narrativa que vocês estão estruturando, daí colocaram, né, uma música que deu assim, um tchan para a leitura do texto, né? Eu considero isso algo muito emocionante. Ter o livro agora, né, nessa versão, acho muito legal, muito importante. E o mais importante de tudo é que vai beneficiar essas crianças que não têm esse outro sentido. Então, eles também têm direito, eles também precisam, eles também podem estar inseridos na sociedade, tendo toda a informação, conhecer todas as obras, graças a toda a tecnologia que hoje tem disponível, né? Então, existem outros meios, eles não vão ficar alheios aos acontecimentos, alheios a conhecer as obras literárias. Então, eu achei esse projeto que vocês estão fazendo assim, algo muito, muito formidável, muito bacana, para premiar essas crianças, essas pessoas, né? Porque o Venha Conhecer o Paraná, ele não é um livro que é só para criança. Sim. Então, muitos adultos já me deram relatos, né, de que, nossa, eu não sabia que isso tinha no Paraná, eu não sabia que era tanto assim, eu não sabia, né? Uma criança, por exemplo, um dia comprou num dos lançamentos que eu fiz e falou assim: olha, você autografa para minha tia, porque eu vou receber minha tia mora nos Estados Unidos, e ela vai passar um tempo aqui, ela fala pouquíssimo português. Então, eu vou entregar o livro para ela por 2 motivos, porque eu quero que ela fale um pouco mais português e quero que também ela conheça assim um pouquinho mais o nosso estado, né? Então, você autografa, então ela deu toda o norte para mim, como que eu deveria fazer. Eu falei, ótimo, vou fazer como ela pediu, né? Então, eu acho isso fantástico, porque essas crianças vão ter essa possibilidade de conhecer, vão poder expandir, vão poder passar para frente as informações, contar como ouviram, né? E tá ficando, pelo que eu percebo, conforme o que vocês nos mostraram ali, tá ficando muito interessante. Até a gente que tem, né, todos os sentidos, está tudo completinho, você fica, mas você começa a ativar o processo de imaginação, como que vai ficar todo o fim do projeto, né? A ideia não é mostrar tudo só para chegar aquela vontade de ver o final dele. Ele fez o favor de cortar ali e falou assim, chega, não vou mostrar mais, né? Então, para deixar a nossa curiosidade aí, né? Mas muito bom, Júlio, parabéns pela ideia de desenvolver esse projeto, né? Eu também quero parabenizar você, o professor Igor, né? Por essa ideia tão criativa, né? Porque hoje, né, nós estamos, eu vejo assim, numa época... Um pouquinho mais perto. Nós estamos numa época, eu diria até abençoada, né? Porque se trabalha muito pela inclusão social, pela acessibilidade cultural, e é isso que vocês estão fazendo com esse projeto, né? Dando oportunidade para que o nosso trabalho seja desfrutado por todas as crianças. E eu gostei muito, Júlio, que o Júlio mostrou ali, principalmente pela sonoridade, né? Porque a literatura, a poesia, ela tem que ser sonora, né? Ela tem que dar essa, como que eu diria, essa coisa gostosa no ouvido quando a gente ouve, né? E pelo pouquinho ali que você me mostrou, eu adorei, né? Nossa, eu falei, nossa, até que eu escrevi bonitinho, né? Então isso nós agradecemos, né? Já que de coração, essa oportunidade, né? De nós podermos estar levando para essas crianças com dificuldades, né? E essa outra forma de entendimento. A nossa escolha, então, partiu assim. Eu peguei o livro da Johnny porque ele é mais infantil, né? Então tem toda aquela história da brincadeira. E o da Jaqueline, ele é mais técnico. Então a gente vai trabalhar num primeiro momento, com 2 áreas. O infantil para as criancinhas e como a própria Jaqueline falou, não só para a criança, porque a pessoa com deficiência ou com baixa visão ou sem visão, ela tem de todas as idades. Ela também é merecedora de ter uma leitura, um produto para ela também, né? Então no primeiro momento, dos 3 livros que você me passou, seria esse por conta disso. Aí tem mais outros que, se a gente conseguir
vai fechar todo até o final do semestre, a gente vai fazer. O projeto ele está envolvendo toda a parte de conhecimento técnico do nosso curso de rádio. Então, por isso o audiobook. Dentro do rádio tem a parte falada e tem a parte que no jornal a gente fala de diagramação, tem a parte de efeito sonoro, sonorização, a escolha de trilha, para fazer com que fique uma audição bem agradável. Então, espero que no dia que a gente for entregar, vocês possam estar lá conosco para fazer essa entrega, para mostrar quem são as Com o maior né, prazer. Que bacana, as responsáveis, porque se não fossem vocês escrever, nós não teríamos como gravar, né? Uhum. Então, assim, grande parte dessa responsabilidade deve-se a vocês. Lembrando que o projeto, então, ele está sendo elaborado com a supervisão do professor Igor Krensky, aqui da Faculdade Unicecal. Participam do projeto eu, Júlio, a Ana Júlia, que é acadêmica, a Milena Batista, a Bianca Haile e o Alexander Maurício também, que são os outros acadêmicos que estão envolvidos, que hoje não estão aqui conosco. O Alex não está aí, né? Eles não vieram hoje, mas eles também adotaram, abraçaram a causa, estão gostando, está sendo um trabalho assim, muito bacana. E falando por mim, está sendo muito satisfatório, porque já há um tempo eu já tinha conversado com a Johnny que eu ia fazer esse livro. Sim, foi. Né? E agora chegou o momento. Acho que nada acontece antes do que tem que ser. Tudo vem na hora em que tem que acontecer por algum motivo, né? Vou gravar por gravar. Não. Chegou o momento e agora foi a hora que a gente encontrou para fazer essa gravação. Então, aproveitando a live, a gente já deixar certo que a gente está tudo em concordância, né? Sim. E quando que vai ser isso, Júlio? a gente está terminando de gravar, de fazer as edições. Então, acho que até o final do semestre a gente entrega pelo menos um deles. A gente está tentando trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Né? Mas aqui daí, depois que um fizer a edição fechada, todos vão ouvir, fazer as adaptações, mudar algum... eu lembro que tem uma parte que tinha uma galinha da Regininha, eu decorei todos os nomes. A galinha da Angola, daí foi colocar um efeito da galinha. Falei, não, vamos colocar uma galinha da Angola. Ai, que Na hora bonitinho. que fala que o marrequinho vai colocar a guitarra, ele tira a guitarra, a gente tá procurando um efeito da guitarra para ficar bem... É um som bem da pesada, Para viu? fazer assim com que o leitor, a pessoa que está ouvindo, ele entre na história. Assim como a gente viaja, eu viajo quando estou lendo. Quando trabalhava lá no Parque Vila Velha, ficava lendo toda tarde, então Sherlock Holmes, eu estava dentro das histórias dele. Sim, Quando eu pego para ler, eu fico dentro. Então, eu quero que a pessoa que está escutando entre e sinta esse gostinho de, nossa, como é gostoso ouvir essa história. Tanto pela escrita dela, né, pela narrativa, tanto pela locução, pelos efeitos que a gente está pondo. E não é fácil. Deve ser tão difícil para a gente colocar esses efeitos quanto deve ser para você estar escrevendo, porque até por falar em escrever, eu fiz uma pergunta aqui e esquecendo. Quantas vezes vocês escreveram e reescreveram o mesmo livro? Tipo, vou fazer a história da galinha. Não, da galinha não. Vou fazer da galinha mesmo. Bom, Eu, por exemplo, quando vou escrever algum texto, eu escrevo umas 200 vezes até ficar pronto. olha, eu diria, Júlio, né, que a minha lixeira, acho que tem muito mais papel amassado do que as páginas dos meus livros, né? Porque a gente se cobra muito. Uhum. Né? Então, a gente escreve, lê. O que eu gosto de fazer é assim, eu escrevo alguma coisa e guardo por meses. Porque daí, quando eu leio de volta, eu vejo todos os erros, todas as falhas, tudo que eu deixei. Porque quem escreve, você que escreve também para jornal e tal, né? No momento que você começa algum texto, você se empolga. Uhum. A gente se empolga e vai, põe, né, toda aquele emoção. dinamismo, aquela emoção que está aflorando. E às vezes isso aí até tem um efeito rebote, porque você se entusiasmou demais, Uhum. né? Então, tem que deixar passar essa fase, né? Você escreve, né? Guarda, daí depois de um tempo você olha e muitas vezes a gente reescreve. Né? O Venha Conhecer o Paraná, ele foi um livro que deu muito trabalho para escrever, porque ele não é um livro de narrativa, né? Não é um livro que tem
personagens, né? Enfim, uma aventura, um enredo. Ele é um livro que traz curiosidades sobre o Paraná. E ao escrever o Venha Conhecer o Paraná, eu tive ajuda, né, de muitas pessoas, tive ajuda de professores, que você tem que conversar com as pessoas, tem que, né, comparar as informações. Então, eu fui atrás também de informações, logicamente, de internet, de livro, né? Meu esposo foi uma pessoa que me ajudou bastante nisso, elencando sites que fossem confiáveis e fomos meio que trabalhando assim juntos nisso. Então, não foi um livro fácil de escrever. Em um determinado momento, eu quis desistir, porque eu fiquei morrendo de medo de não conseguir contemplar todo o Paraná do livro, né? Aí eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí comecei porque o editor me fez um convite e falou, olha, eu estou abrindo uma coleção que se chama Venha Conhecer. Então, a minha intenção é abrir. Venha conhecer o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, ele ia abrir, né? Agora ele já abriu para cidades um pouco menores, ele tem um específico da cidade de Pirinópolis, né? Porque lá acontece uma importante festa literária, então eles acharam por bem fazer um livro de lá também. Mas o Venha Conhecer o Paraná foi desafiante, porque o Paraná é muito grande, Dione, ele tem muitas coisas a serem abordadas, a cultura paranaense é maravilhosa, a questão artística, as pessoas, enfim. Aí eu dei uma desistida, assim, uns 2 dias, fechei tudo e falei, chega, não vou escrever mais nada sobre Paraná, porque isso aí não vai dar certo, eu vou acabar arrumando problema com as pessoas, vão dizer, você não falou da cidade, da nossa cidade, você não falou desse ponto que tem aqui, você não falou da nossa comida, né? Até que passaram-se uns 2, 3 dias, eu respirei fundo, tal, né? Me ajeitei e fui conversar com quem? Com a ilustradora, que é a Alessandra Tosi, juntamente com o meu editor também. Então, a Alessandra foi um anjo também, porque aquilo que eu não escrevi em forma de pesquisa, em forma de aprofundamento, a Alessandra desenhou, a Alessandra fez as ilustrações. Então, quando você abre o livro, em algumas partes, assim, aparece o Pinhão, a calçada de Curitiba, sabe, assim... é como se fosse uma marca d'água, né? Aí aparece, por exemplo, o rosto da Helena Collodi, mas em momento nenhum eu falei da Helena, o nome dela ali, né? Mas aqui aparece o rosto, né? E aparece também o rosto do Leminski. Então, são 2, né, artistas literários importantíssimos no estado do Paraná. Então, as crianças logo já perguntam, quem é ela? Quem é esse homem de bigode, né? Então, ali você já puxa. Então, o livro Venha Conhecer o Paraná não é um livro para estudar, não é um livro para ser adotado e para ser estudado. Não é um livro que tenha essa intenção. É um livro de curiosidades, que daí você vê uma coisa, te provoca, você vai lá e vai buscar outras informações complementares. Porque você não tinha que sair o Venha Conhecer o Paraná 1, 2, 3, 4, porque ainda tem a parte dos conflitos, né? Que foi um estado que teve umas brigas aí, uns conflitos aí para resolver a questão de terra, né? De conquistas. Quem sabe já nasce um novo Quem sabe, livro, né? Mas dá trabalho, né? Dá. Então, e eu fico muito feliz que eu consegui terminar, que nós conseguimos concluir, porque ficou um resultado de um trabalho muito bonito, principalmente por causa das ilustrações. As ilustrações foram riquíssimas da parte da ilustradora, que deu todo o toque especial e alegre e convidativo para mergulhar no livro. E sabe, Júlia, às vezes a gente se surpreende, porque a gente sempre tem que saber o público que você vai atingir. Mas, às vezes, sai uns tiros, não diria pela culatra, graças a Deus não é isso. Mas, assim, situações novas, né? Por exemplo, quando eu fui escrever Causos e Causinhos, né, que foi foram 2 livros, né? Que eu quis contar os causos dos caminhoneiros do meu pai, porque meu pai era um caminhoneiro, né? E então aí eu convidei algumas pessoas que tinham caminhoneiros na família, mas eu não imaginava que às vezes o público ele está tão carente daquele tipo de leitura, né? Nossa, eu assim, fiquei impressionada porque eu mandei fazer 500 livros de cada, né? 500 causos, 500 causinhos. Eles venderam todos no lançamento. Tanto que eu tive que fazer uma segunda edição, né? E daí o Causinhos, né, que ele já é menorzinho, são histórias todas verdadeiras, né? De crianças e de bichinho. Mas é um livro que é para adulto. Mas as escolas, até agora, a semana passada, a escola Kennedy me chamou lá
né? Porque eles querem trabalhar os causinhos lá com as crianças. Então, o que acontece, né? Porque o público se identifica com aquela leitura, né? Porque quem que não gosta por exemplo, né, ler uma historinha, né? Que nem eu escrevi lá, por exemplo, do menino, né? Que ele caiu da balança, né? E tudo verdade, né? Caiu da balança e a mãe dele era muito brava, né? E chegou lá correndo. Como é que é, Rodrigo? Você caiu, você não se cuidou, você se machucou, e agora, né? Ele, não, mamãe, não, eu não me machuquei, mas o meu anjinho da guarda tá detonado. Né? Porque alguém deu, né? Sei que aquele anjo que a mãe falava estava ali cuidando dele. Então, são historinhas assim, né? Muito, muito breves, né? Mas todas reais, né? E que atingiu o público certo. E às vezes a gente tem essa felicidade, às vezes não tem, né, Jaque? Às vezes a gente diz, puxa, esse livro vai atingir esse público, né? E a gente acaba tendo surpresa em outros. Sim, é isso que acontece. Então, essa reescrita que você perguntou, quantas vezes, isso aí é de perder a conta, né? Quantas vezes você reescreve um livro? Quando você tem compromisso, né? Você não pode, você tem que sempre ter o teu público em vista. Então, produzir um livro, produzir uma obra, escrever algo, requer muito trabalho e requer muitos apaga, escreve, volta, e muitas vezes até que fique. E mesmo assim, às vezes vai passar pelo crivo de outros leitores, de outras pessoas, outros profissionais da área, né? E que vão dizer, olha, ainda aqui poderia, né, melhorar. Então, veja, não tem fim. A escrita, ela não tem limite, ela não é uma produção limitada, né? Eu tenho um poema, Júlio, chamado Papel Amassado, que hoje ele está na Parede dos Imortais, lá de Petrópolis. Tive a felicidade, né? Então, a gente não sabe de cor o que a gente escreve, né? Não, é muita coisa, né? Mas é mais ou menos assim, papel amassado, que o poeta amassou. Que segredos ele guardava? Uma rima truncada ou uma emoção que pela vida vagava? E aí a gente vai, né? Porque a gente amassa muito, acha, e a gente é muito uma autocobrança, né? A gente se cobra muito, né? Será que eu vou agradar? Ou será que, né? As pessoas vão dizer, puxa vida, ela se diz escritora, mas olha que porcaria que é. Então a gente está sempre se cobrando, né? E eu acho que é isso que motiva a gente, né, a procurar novos universos para se requalificar, reinventar, né? Com certeza. Estamos aí. Então, se você está pensando em escrever um livro, se você está pensando em escrever uma crônica, escrever uma música e está difícil, se prepare. Se espelha nelas. Não é fácil. A inspiração não vem da noite pro dia, ela não cai igual uma semente que cai do céu, não. Ela vem, ela começa aos poucos. E assim eu quero agradecê-las pelo convite, lembrando que a Johnny brevemente vai estar novamente conversando com a gente aqui sobre um outro assunto, mas já quero agradecer de pronto assim a aceitação de vocês para terem vindo conversar com a gente, por terem deixado com que a gente grave o trabalho de vocês, né? E o microfone, a câmera está aberta, as considerações, hoje sem chuva para não acabar no meio da fala. Então, por favor, fique à vontade, aquela dica que vocês acham que tem que passar para quem está assistindo a gente. Quer começar você? Acho que você tem mais coisa para terminar, né? Da outra vez, né, que ficou. Eu só quero expressar minha gratidão, Júlio, pelo convite, né? E a minha alegria de estar com você, Dione, também, nesse momento, fazendo essa parceria e contribuindo com esse trabalho belíssimo que vocês estão desenvolvendo, né? Que é um projeto de extensão aqui da Faculdade Unicecal. Parabenizo mais uma vez e expressar minha alegria, né? Muito gratificante, muito bom poder contribuir de alguma forma, né? Então, meus parabéns e muito obrigada. E o recado final para quem está nos assistindo é dizer que é muito importante que vocês continuem lendo, fazendo as escolhas dos livros, conhecendo autores e estruturando. Se desejarem um dia escrever alguma coisa, precisa realmente ter uma gama de leitura grande para poder se inspirar, né? Que, como nós conversamos, vem a inspiração, mas você também precisa ter
uma caminhada de leitura para poder conseguir produzir algo, né? Então, leiam tudo. Leia bula de remédio, leia jornal, leiam romances, leiam poemas, leiam crônicas, leiam, para vocês terem um universo belíssimo na hora de produzir alguma coisa. Um beijo no coração. Para mim, né, é uma honra. Muito obrigado, professor Igor. Obrigado, Júlio, esse amigo querido, né, que sempre está valorizando todos os escritores e artistas de Ponta Grossa, de tão longa data, né? E o que eu queria dizer, né, então, para aqueles leitores que têm a emoção na alma, não aprisione. Deixe que ela vá para o papel. Né? Eu, por exemplo, agora estou dando aula na Universidade Aberta da Terceira Idade, né, uma disciplina chamada Prosa e Verso, né, para essa faixa etária. E eu estou me surpreendendo, né, com a riqueza da sensibilidade dessas pessoas, né, de não somente colocar no papel a emoção que ela está vivendo, mas ela dominar a métrica. Né? Porque todos os gêneros poéticos, eles têm a métrica, têm a técnica, né? E eles dominam, né? Tem alunos lá, né, de 80 anos que já vão começar a participar de concursos literários. Né? Mas por quê? Porque eu acho que nós, como escritores, estamos aqui por isso, né, Jaqueline? E você, Júlio, o professor Igor, com esse projeto, é a motivação, né? A motivação para que as pessoas comecem a colocar no papel novos poemas, novas crônicas, enfim, porque a poesia, a literatura traz a leveza da vida. Nós estamos hoje num momento tão árido em todas as áreas, né? E quando você lê um poema, quando você escuta uma música, enfim, qualquer tipo de arte, por breves momentos você consegue se desligar desse mundo tão nocivo que nós estamos vivendo. E quem sabe lá, né, não é o momento de você ser um escritor. O ano passado, quando nós terminamos um projeto, né, com crianças, onde nas escolas, depois futuramente a gente pode falar sobre isso, né, foi feito um livro com texto das próprias crianças. Durante aquele lançamento, o que mais foi tão feliz que um dos menininhos, né? Porque daí nós demos uma caneta para cada um fazer os seus próprios autógrafos, né? Foi lindo, porque foram um lançamento coletivo, né? 100 crianças autografando os seus livros. Uma das crianças chegou e falou assim para mim: professora, será que eu posso ficar com essa caneta? Porque a caneta do primeiro autógrafo dos muitos meus livros que eu li. Olha só. Olha, que lindo, hein? É um incentivo que a gente nem imagina que vai dar, e você está brotando ali aquela semente de um grande escritor lá na frente. E como eu falo sempre, né, já que também deve falar, não existe poesia ruim. Não existe texto ruim. Eu não vou escrever porque é minha poesia. Não, porque cada um é diferente do outro. Então, é o teu olhar para o mundo. Que para você não pode ser tão perfeito, mas que outros, né? Enquanto muitos gostam de música clássica, outros gostam de rap. E tudo é arte. Tudo é arte, né? Então é isso que nós desejamos, que vocês peguem a caneta, peguem o papel e escrevam. Quem sabe não teríamos grandes escritores aí futuramente. Com certeza. Precisamos, né? Claro. Não existe texto ruim, existe ruindade de não querer pôr para o papel aquilo que você está sentindo. Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitarem nosso convite. E lembrando a vocês que estão nos assistindo que essa entrevista vai estar gravada aí no Facebook da Unicecal. Veja, reveja, quantas vezes forem necessárias, compartilhe, porque é um material que tem que estar à disposição de todo mundo. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado ao professor Igor pelas técnicas de hoje. Um abraço e até logo mais.